palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer com vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vou ler o finalzinho aqui, ó. Cadê o finalzinho aqui? Verso de número 5, verso de número 6. Quando no finalzinho fala assim: ó casa de Israel, nós vamos trocar o Israel pelo nosso nome, pode ser? Então, quando eu falar ó casa de, você vai falar teu nome, tá bom? Verso de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de... Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de... Amém. Hoje Deus colocou esta palavra no meu coração. Passei a tarde aqui no escritório orando, dando a presença do Senhor, pedindo que Deus concedesse, que Deus colocasse uma palavra no meu coração, que esta palavra seja para nós. Primeiramente, Deus fala comigo, amém? Então, Deus ele ministra a gente. O primeiro que apanha na mensagem é o pregador, pode ficar tranquilo. Primeiro onde Deus trata, primeiro onde Deus fala, primeiro quem Deus é nós, porque nós estamos todos no mesmo barco. E esta passagem aqui fala do oleiro e do barro. Esta passagem narra quando Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, dispõe-te, se coloca em pé, se levanta, vai e desce lá para a casa do oleiro. Quando você chegar lá, eu vou falar com você naquele lugar. E ali então Jeremias ele desce e ele encontra uma cena de uma olaria, de um oleiro. E ele vê ali a cena, o oleiro trabalhando com o barro, né? Fazendo o vaso, e ali ele se quebra, e ali então o oleiro pega aquilo, não descarta, não joga fora, não troca, ele pega aquele barro e faz daquele barro um vaso novo. Então Deus vai dizer ali, usando aquela ilustração, que assim Deus também faria com o seu povo. E assim Deus ele faz hoje com a sua igreja. E eu dobrei o meu joelho e fui orar em cima desta palavra que ardeu o meu coração. E Deus ali colocou algumas coisas, Deus ministrou. E, irmãos, foi tremendo. E eu peço que você abra o seu coração para esta palavra nesta noite, amém? Porque talvez nesta noite pode sair um vaso novo. Talvez seja hoje a noite em que Deus ele vai trabalhar. Hoje é a noite aonde Deus vai moldar, aonde Deus ele pode quebrar algumas coisas. E Deus ele quebra. Deus ele quebra. A Bíblia diz que Deus ele moeu Jesus na cruz, para que existisse algo novo, para que nós estivéssemos aqui no nosso lugar. Jesus ele foi moído, ele foi traspassado, ele foi pisado,
Jesus, ele foi um barro ali na mão do oleiro, e o oleiro ali na cruz amassou Jesus, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ser vaso novo. De ser um vaso novo. Mas tem algumas coisas aqui. No verso de número 2, acompanhe comigo. A primeira coisa que Deus fala para Jeremias é: dispõe-te, vai para lá, ou vai para aquele lugar, e lá eu falarei com você. Então a primeira coisa, Deus diz para Jeremias: dispõe-te. Jeremias ainda não estava no lugar da revelação. Jeremias, ele ouviu em parte, mas Deus queria revelar a totalidade. Deus falou com ele em parte, e Deus disse: vai para o lugar que eu estou te ordenando, faça aquilo que eu estou te pedindo, obedeça às minhas ordens, e a revelação virá por completo na sua vida. Será que tem alguém já entendendo o que Deus está falando nesta noite? Às vezes nós estamos vivendo parte da revelação, às vezes nós estamos vivendo parte da profecia. Dispõe-te. Vai para onde eu te mandei. E sabe aonde é a olaria de Deus? Falei numa tubaína. Sabe onde é a olaria de Deus na sua vida? Eu já falei isso um monte de vezes já. Onde que é a olaria de Deus na sua vida? Ih, vou ter que pagar umas 10 tubaínas, estou enrolado. Diga assim: o quarto. Diga assim: o meu quarto é a olaria de Deus. É onde Deus amassa o barro. É no quarto que Deus vê se o vaso está trincado. É no quarto que Deus vê com os joelhos dobrados se há rachado, se está trincado, se precisa trabalhar, se precisa quebrar, se precisa fazer algo novo, ou simplesmente fazer tudo de novo, ou começar algo totalmente novo. Eu não sei o que Deus está falando com você nesta noite. Talvez Deus tenha que fazer algo na sua vida, ou talvez Deus tenha que fazer algo tudo novo na sua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver algo totalmente novo na minha vida em 2021, a partir da minha vida espiritual. Eu quero algo novo de Deus. Eu não quero ser o cristão, eu não quero ser o pastor, eu não quero ser o pai, eu não quero ser o marido, eu quero algo novo. Mas sabe o que Deus falou para mim? Deus disse: aqui é algo novo, Marcelo. Deus falou hoje aqui no escritório. Deus falou: você quer algo novo na sua vida? Verso de número 2. Então você tem que descer. Você tem que descer. Quem lembra daquele corinho? Desce como um vaso velho, sobe como um vaso. Desce como um vaso velho. Sabe qual é o problema? É que a igreja moderna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nesta hora. A igreja moderna, a igreja pós-moderna, é a igreja que quer só subir, é a igreja que só quer vitória, é a igreja que só quer isso, é a igreja que só quer aquilo, enquanto Deus está dizendo: não é hora de subir, é hora de descer. Tem que descer. Tem que pôr cara no pó. Quem está entendendo esse negócio? E tem gente que só quer subir, só quer subir, só quer subir. E às vezes primeiro a gente tem que descer. Descer.
Quando você chegar na presença do Senhor e disser assim: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu me esvazio de mim, eu me esvazio do que eu tenho na minha mão, eu me esvazio do meu conhecimento, eu me esvazio dos meus diplomas, eu me esvazio do meu ego. É ali que Deus começa a trabalhar. E Deus me levou àquela passagem, queridos, que está lá em 2 Reis, eu não vou abrir por causa do tempo, mas você pode ler na sua casa, 2 Reis 9:14, é a passagem de Naamã. Naamã era um general, era um chefe poderoso do exército, era um homem aonde ele passava todo mundo, né? E ele andava em cima de um cavalo, com uma armadura, imponente. Mas quando ele chegava em casa, a realidade era outra. Quando ele tirava a sua armadura, escondia uma lepra. Escondia feridas. E um dia uma moça, uma escrava que trabalhava para a casa dele, disse assim: olha, meu servo, lá em Israel tem um Deus poderoso que cura lepra. Lá em Israel tem homens de Deus que oram e pessoas são curadas. E ele então decide, porque ele precisava muito. Só que quando ele chega lá, ele pensa que o profeta ia receber ele, né? Porque ele era o cara. O profeta nem recebe ele. Fala: ó, vai lá no rio. Vai lá no rio. Aquele rio barrento. E mergulha. E ele fala: eu pensei que o profeta ia me receber e que ia impor as mãos sobre a minha cabeça, mas o profeta estava trabalhando, Deus estava trabalhando, e ele ainda reluta, dizendo: mas lá existem outros rios melhores do que esse. E um servo dele, usado por Deus, diz: mas meu Senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, porventura não faria? Irmãos, eu fico imaginando, ele teve que entrar, ele teve que descer as águas, ele teve que se despir daquela roupa, ele teve que expor as suas feridas, para que ele mergulhasse e Deus curasse. É tempo de nós descermos para a oraria de Deus, e deixar Deus trabalhar as nossas feridas, deixar Deus trabalhar as nossas dores, porque dessa oraria está saindo o vaso novo nessa noite, em nome de Jesus. Está saindo o vaso novo. Sabe o que é interessante? Verso de número 3. É que Deus leva Jeremias num lugar natural para falar de uma coisa sobrenatural. A gente que é crente e a gente que é pentecostal, a gente quer ver as coisas, não é assim? Ver a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem. Mas Deus leva ele num lugar mais comum que tinha na época, que ela era olaria. E mostra uma cena mais comum, que era um oleiro ali. Sabe o que Deus falou comigo nisso? Deus disse assim: eu quero fazer o sobrenatural nas coisas naturais da sua vida. Quais são as coisas mais naturais da nossa vida? Família, casamento, trabalho. Deus quer usar você na rua. Deus quer usar você na fila de um mercado. Deus quer usar você. Uma pessoa vai olhar para você. Eu não sei se você já teve experiências como essa. Eu já tive, de pessoa olhar para você e a pessoa nunca te ver, a pessoa nunca te conhecer e dizer: você tem algo diferente. Deus quer usar você
para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Deus quer usar você para orar e cativeiros caírem por terra. Deus quer usar você na escola, Deus quer usar você na usina, Deus quer usar você nesta cidade, Deus quer usar você nas coisas cotidianas dessa vida, consertando um carro e falando de Jesus para uma pessoa, trabalhando na roça e dando testemunho de fé naquele lugar. A Bíblia diz que até nas coisas naturais Pedro fazia milagre. A Bíblia diz que Pedro andando, tem coisa mais natural que andar? A Bíblia diz que Pedro ia andando e o povo sabia onde Pedro estava passando, e eles colocavam os enfermos, os doentes, e aonde Pedro ia andando, passando, aonde a sombra de Pedro batia, as pessoas eram curadas. Deus quer fazer um vaso novo, porque Ele quer usar esse vaso. Deus quer usar tremendamente a sua vida nesse ano. Deus quer usar a minha vida tremendamente nas mãos dEle. No verso de número 4 diz que o vaso quebra. O vaso quebra na mão do oleiro. Quando a gente quebra alguma coisa, a gente não assusta. Quem já quebrou copo aqui? Quem já quebrou copo? O copo cai, quebra, você... né? Só que quando o vaso quebrou, o oleiro não se assustou. Talvez Jeremias deve ter olhado e falou, mas quem está mexendo? O oleiro que estava mexendo, quando o vaso quebrou, ele não se assustou, ele não disse, e agora, vou mandar aqui uma mensagem, eu vou perguntar se alguém tem alguma dica para me ajudar. Não, nós nos assustamos com as quebras, nós não estamos preparados para quebrar. Mas aquele que está com a sua mão em cima de nós não se assusta. Deus não se assusta quando você se quebra. Deus não se assusta quando eu me arrebento. Ele sabe lidar com coisa quebrada. Deus, Ele sabe lidar com coisa arrebentada. Ele está aqui nesta noite para trazer algo novo na nossa vida. E a gente não quebra uma vez só não, irmãos. A gente não se arrebenta uma vez só na vida, não. Às vezes a gente quebra em muitas coisas. Às vezes a gente quebra em muitos lugares, situações. Mas Ele tem habilidade para pegar aquilo que está quebrado e não consertar, mas é fazer algo novo. Quem te vê hoje na bênção, não sabe quantas vezes o oleiro pôs a mão em você. Às vezes você está aqui e fala, pastor, graças a Deus, estou na bênção, estou tudo bem, estou com saúde, estou trabalhando, lá em casa está tudo legal, tudo maravilha. Mas quantas lutas você já passou nessa vida? Quantos gigantes você já enfrentou? Quantos desertos você já atravessou? E a pergunta é, como você ainda está de pé? A resposta é, por causa do oleiro. Sabe por que você está aqui? É por causa do oleiro. Sabe por que eu estou aqui? É por causa do oleiro. Quantas vezes eu já me quebrei? Quantas vezes eu já me senti moído, triturado, disse para mim não dá, para mim acabou, não tem mais chance, não tem mais saída, não tem mais resposta, não tem mais solução. Mas vem o oleiro e coloca a mão em tudo isso, aquilo que parecia estar perdido, aquilo que parecia estar sendo lançado para o descarte, ele toma na mão dele e faz algo novo, ele faz algo novo. Quando você estava com depressão, quando você estava com depressão profunda, veio o oleiro, hoje você está curado. Quando o casamento estava por um fio, veio o oleiro
Quando você faliu, quebrou, veio o oleiro e restaurou. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Deixa eu chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, para a gente adiantar. Sabe qual é a maior raiva do diabo? O diabo, ele aposta todo dia que você não vai conseguir vencer. Todo dia o diabo, ele arma uma cilada contra a tua vida. Todo dia o diabo, ele maquina uma maneira de derrubar, de destruir você, de te afastar dos caminhos de Deus. E ele fica aguardando aquilo. Quantas vezes, meu amado, você já não deitou na cama arrasado e acordou como um leão no dia seguinte? Sabe o que aconteceu? Enquanto você estava dormindo, o oleiro te visitou. Enquanto você estava dormindo, enquanto você estava ali, o oleiro estava trabalhando a tua vida. Quantas vezes as pessoas olharam para a sua vida, talvez, ou para a sua história, e diz: dessa situação ele não vence, dessa situação ele não sai. Mas essas pessoas não estavam enxergando, nem o diabo estava enxergando, mas Deus estava assim na sua vida, ó.